Um feliz sábado, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez, uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para iniciarmos mais um trimestre, onde nesse trimestre nós abordaremos mais um tema relevante das Sagradas Escrituras sobre a aliança. A aliança que Deus estabeleceu para a salvação do ser humano, para que o ser humano se sentisse amado, o ser humano se sentisse acolhido, considerando que o ser humano vive em meio do pecado, e o pecado trouxe destruição, trouxe desunião, trouxe guerra, trouxe desarmonia. Convido a você para estarmos juntos durante todo esse trimestre para recapitularmos a lição da escola sabatina e, para acima de tudo, termos a certeza e a convicção de que Deus está ao nosso lado. Gostaria neste momento de ler um versículo e que esse versículo ficasse guardado em nosso coração, em nossa vida, que se encontra em 1 João, capítulo 1, versículo 7 até o versículo 9, onde ele nos diz: se porém andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade de Cristo não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Que o Deus do amor, o Deus da paz, o Deus da verdade, o Deus do resgate esteja presente em nossa vida. Convido a você a estudarmos mais uma lição do trimestre e vamos à primeira lição. Vamos agora apresentar para vocês, em linhas gerais, o que nos aborda a lição da escola sabatina, que tem como título: a promessa, a aliança eterna de Deus. Essa imagem que nós estamos vendo é um dos grandes cientistas sociais, conhecido como Thomas Hobbes. Esse cientista social, ele escreveu um livro chamado Leviatã, muito conhecido nas ciências humanas. E, portanto, ele nasceu no ano de 1588. E naquele ano foi um ano conturbado, um ano muito difícil para a Inglaterra, onde tivemos a invasão de tropas espanholas. Cerca de 30 embarcações espanholas invadiram a Inglaterra. Foi um ano difícil, um ano conturbado, principalmente para a história, para o início da história de Thomas Hobbes. E nesse contexto, Hobbes ele escreveu que a humanidade, sem um governo forte e abrangente, vive um estado de medo e instabilidade, da derrota e principalmente da morte. Esse caos em que as pessoas, elas cada um, segundo ele, tomam a sua direção. Ele precisa ser tomado providências, ser tomado determinadas providências para que assim essa realidade desse caos ele venha se modificar. E o que é que ele entende? Que a transferência do poder do povo para um soberano era o que Hobbes chamava de uma aliança. Uma aliança que seria estabelecida onde o povo acreditava a um poder centralizado ou no Congresso ou no monarca ou no rei pudesse resolver esse caos estabelecido. Portanto, Deus ele fez uma aliança com o seu povo no passado, diferentemente da aliança de Thomas Hobbes, iniciada pelo povo. Essa aliança foi promulgada do Salvador para o seu povo, do povo que estava perdido no pecado, do povo que estava no caos, na desordem social, para que assim ele estabelecesse uma aliança com Deus, e a partir dessa aliança, Deus, através de Jesus Cristo, estabeleceria um novo pacto, onde esse pacto representaria a minha e a sua restauração. Portanto, embora a aliança de Hobbes tenha sido motivada pelo medo, a aliança de Deus é motivada pelo amor, pelos seres humanos caídos no pecado, um amor que levou à cruz do Calvário. E a cruz do Calvário foi, sem sombra de dúvida, o motor principal, impulsionador para que os céus descessem até a terra. A Bíblia diz que Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Veja quanta coisa maravilhosa nós ganhamos quando Jesus Cristo ele veio a esse mundo através para cumprir uma aliança para que pudesse nos resgatar das trevas para a maravilhosa luz de Deus. E o sacrifício de Cristo Jesus deve nos levar a amar a Deus sobre todas as coisas. E assim como na aliança hobbesiana,
em que os súditos tinham que se render ao seu soberano, rendemos a nossa vontade ou devemos render a nossa vontade ao nosso Deus? Nossos medos, nossas noções distorcidas do certo e do errado devem ser submetidas a Deus, para que através da revelação da sua palavra nós possamos estarmos no caminho certo. Por isso que eu e você, nós somos chamados a essa nova realidade, essa nova aliança. E, portanto, essa aliança envolve o sangue de Jesus Cristo, que traz não apenas perdão, mas também transformação, mas também salvação. Deus escreve a sua lei em nosso coração. E assim ele estabelece essa aliança. E essa aliança que Deus ele estabelece comigo e contigo é uma aliança maravilhosa, é uma aliança extraordinária. Por isso que a Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pela aliança que ele tem conosco, pelo poder que ele tem, pelo amor extraordinário que ele nos tem, todos nós devemos entregar a nossa vida a Ele, os nossos cuidados, os nossos problemas, os nossos segredos, as nossas ansiedades, porque Deus tem cuidado de nós. E agora eu convido você para a primeira lição desse trimestre, que começa com uma pergunta, porque o que move a humanidade não são as respostas, mas sim as perguntas. E essa pergunta, que é o título da lição, é para nos impulsionar, para nós começarmos a pensar nesse mundo em que nós estamos vivendo. Meu amigo, minha amiga, esse mundo vai de mal a pior. E essa pergunta diz o seguinte: o que aconteceu? O que aconteceu? Que tudo dá errado, que são raros os momentos de felicidade e alegria. Quando nós pensamos que as coisas vão encaminhar da melhor maneira possível, aí vem um transtorno, vem um problema. Por exemplo, nós iniciamos o ano de 2020 com muitas expectativas, aí veio as questões da Covid-19, que tirou todo mundo de tempo, vidas foram ceifadas, pessoas ficaram desempregadas, um caos social. E abria-se a esperança para 2021, com a chegada da vacina, que nós teríamos um controle no número de mortes, não só no Brasil, mas também no mundo. Mas o que é que nós assistimos? Mesmo com a chegada da vacina, nós não duplicamos, nós triplicamos, estamos quadruplicando o número de mortes. Esse é o mundo, e esse mundo é que nós estamos vivenciando. Por isso que a lição nos traz essa pergunta: o que aconteceu? E a lição dessa semana, ela exatamente examina a criação, o que Deus primeiramente havia feito e depois o que aconteceu com essa criação perfeita de Deus. Deus criou tudo perfeito e a Bíblia diz que tudo era muito bom. Finalmente, a lição aborda o tema do trimestre, o que Deus está fazendo agora para corrigir todas as coisas. O que será que Deus está fazendo? Deus está estabelecendo uma aliança, Ele estabeleceu uma aliança para que tudo começasse a andar da melhor forma, da melhor maneira para o ser humano, para que o ser humano na sua totalidade não se perdesse. Mas Ele abre a expectativa, a perspectiva para que nós possamos fazer parte dessa aliança, buscarmos aceitar essa aliança que Deus está fazendo com a minha e com a tua vida. Veja que tema curioso, na primeira parte da lição, do primeiro tópico da lição, tartarugas do começo ao fim. E no capítulo 1, versículo 1 do livro de Gênesis diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja que coisa precisa, né? Que coisa extraordinária no relato da criação que está aí em Gênesis capítulo 1. Deus não tenta mostrar como Ele criou a terra, de maneira nenhuma, nem como Ele conseguiu fazer com que a vida aparecesse em nosso planeta. Ele só disse isso: no princípio criou Deus os céus e a terra, porque as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, e as não reveladas pertencem a Deus para sempre. Como ninguém estava lá para verificar, obviamente, acreditar ou rejeitar que Deus fez se torna uma questão de fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível sem fé é impossível a pessoa acreditar nas coisas que Deus fez. E tudo o que Deus fez nós aceitamos pela fé, porque sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. E meus queridos, tem um autor chamado Bertrand Russell,
E aí nós chegamos ao tema, tartarugas e mais tartarugas. Após uma exposição de astronomia, diz ter sido desafiado por uma senhora que, convencida de que a Terra estava sustentada sobre tartarugas. E o que sustenta as tartarugas? Perguntava ele. A senhora estava tão convencida que a Terra estava suspensa sobre tartarugas que depois que ele fez a pergunta, ela disse, olha, a Terra está suspensa sobre a tartaruga e o que tem debaixo da tartaruga é outra tartaruga. E tartarugas e mais tartarugas até o fundo, até o final. Bom, aquela mulher cria firmemente nisso, mas sem nenhuma evidência. Aquela mulher acreditava que a Terra estava suspensa sobre uma tartaruga por causa da sua fé. E eu e você, nós somos chamados para ter fé em Deus, que Ele é o Criador, que Ele é o mantenedor, que Ele é o nosso Salvador. Porque se nós não crermos em Deus, nós vamos crer em quê neste mundo? E nesse sentido, Deus não nos pede para que nós tenhamos uma fé cega, não. Até porque o apóstolo Paulo diz que a nossa fé ela deve ser racional. Deus colocou na criação evidências de um design inteligente para que quem quer possa crer. E hoje muitos cientistas, como um cientista americano, escreveu um livro, A Caixa Preta de Darwin. Esse autor, ele traz uma reflexão interessante. E o que é que esse autor ele traz? Ele traz que por trás da natureza, da complexidade dessa natureza, ele diz que é uma complexidade irredutível, que a célula ela é tão completa, é tão complexa que ela não poderia ter evoluído, que ela não poderia ter vindo do acaso. Então ele diz que por trás dessa natureza, dessa complexidade irredutível, existe um design, existe um criador. A ciência admite um design, um criador de todas as coisas. Mas nós acreditamos, mesmo que a ciência ela não nos prove, não nos comprove a existência de Deus, nós acreditamos pela fé que Deus existe. Você pode perguntar, mas eu posso acreditar em uma coisa que eu não vejo, que eu não pego, que eu não toco? É só você ver. O ar que nós respiramos, a gente não vê, a gente não pega, a gente não toca. Mas muitas pessoas hoje estão morrendo por esse ar que não consegue ver, que não consegue tocar. A Covid-19 tem levado milhares de pessoas à morte, porque o ar que nós respiramos está prejudicado por uma pandemia, prejudicou algumas pessoas que levou até a morte. Quanto o ar é importante, mesmo que a gente não o veja, mesmo que a gente não toque, mas o vento, o ar, ele existe. E meus queridos, nós somos convidados a confiar em nosso Deus. A pergunta de número 1, agora para nós recapitularmos. No relato da criação, o que Deus disse? Assinale a alternativa correta. Letra A. No princípio criou Deus os céus e a terra. Letra B. Tudo evoluiu durante milhares de anos. Pare e pense aí na resposta. Vamos lá? A letra A, exatamente. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ok? Tranquilo? Vamos agora ao segundo tópico. A imagem do Criador. Capítulo 1, versículo 27 do livro de Gênesis. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Meus queridos, uma vez que o lar, onde os seres humanos viviam e foram criados, Deus moldou o homem com as mãos. E em seguida a mulher. Deus fez tudo e colocou em um jardim. Foi tudo feito à imagem e semelhança de Deus. As outras coisas da criação, Deus falou e tudo veio a existir. Mas foi exatamente no ato da criação do homem que Deus não falou apenas. Deus fez o homem com as suas mãos, as mãos criadoras de Deus. Fez da argila, do pó da terra, os homens, soprou no nariz do homem o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Que coisa linda, que coisa extraordinária. Portanto, Deus fez o homem, mas ao formar a mulher, Deus concluiu o seu trabalho criativo. Agora tudo estava bem, em grande estilo. Se era bom com Adão, com a mulher, ficou bem melhor. Né? O ato da criação de Deus se conclui com a criação da mulher para fazer o que? Companhia ao homem, para fazer companhia a Adão. O ser humano era único neste planeta Terra, mas não só pela
pela forma como ele foi criado à imagem semelhante de Deus, mas porque também ele era fruto do amor e do cuidado, da bondade de Deus, como todas as coisas da natureza. Mas o homem é a imagem e semelhança de Deus, feito com as próprias mãos de Deus. E o que isso significa? Nossa natureza física, mental e espiritual, de alguma forma, reflete o nosso Criador. Um outro ponto que também é importante, nós somos capazes de nos relacionar com Deus e tomar decisões morais, porque nós somos seres humanos que temos a razão, e os outros animais, eles não têm a razão. São seres vivos criados por Deus, mas não à imagem e semelhança de Deus. Mas eu e você, criados à imagem e semelhança de Deus, precisamos e temos condições de tomar decisões morais. Homem e mulher compartilham a imagem divina. Ambos são de valor igual para Deus. Veja bem, tanto o homem como a mulher é de valor igual para Deus. E o homem e a mulher criados à imagem de Deus, né, sendo postos nesse jardim para ter responsabilidade do cuidado do jardim, do cuidado das outras coisas, do reino vegetal e do reino animal. Cabia o homem ser o administrador, cuidar de tudo isso. E porque o homem, ele era perfeito. A mulher também era perfeita, era um casal perfeito para um lugar perfeito. Vamos agora à segunda pergunta para recapitular esse tópico. O que significa o fato de Deus ter criado a sua imagem e semelhança? Em que sentido somos feitos? Sua imagem? Assinale a alternativa correta. Letra A. Somos semelhantes a Ele, pois temos a faculdade de raciocínio. Letra B. Somos feitos à sua imagem, apenas na aparência física. Qual será a resposta correta? Vamos lá? A letra A. Nós somos semelhantes a Ele, pois temos faculdade e raciocínio. E não apenas no aspecto físico, mas no aspecto moral, no aspecto intelectual, no aspecto do cuidado, da aparência. Nós somos a imagem e semelhança de Deus em muitos aspectos. Vamos agora ao terceiro tópico. Deus e a humanidade juntos. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Veja, aquilo que já falamos no dia anterior, na recapitulação do tópico anterior, que a bênção divina de Deus e as instruções dadas a Adão e Eva implicavam em que eles fossem capazes, primeiro, de reproduzir como espécie, ou seja, eles iriam reproduzir como espécie, teriam descendentes para serem tão perfeitos como era e tão perfeitos quanto era Deus. Eles foram designados para um trabalho, como nós já falamos no tópico anterior, de cuidar da criação, serem administradores do jardim. Um outro tópico também interessante, foram designados alimentos adequados para ele. Nós temos um alimento muito frágil hoje, um alimento extremamente degradante, alimento químico. Um cientista francês chamado Beauvais diz que nós estamos vivendo uma situação difícil, moléculas, aditivos químicos que têm sido colocados no nosso organismo e nos levam à destruição, nos levam a deteriorar. E ele diz que na França, até o ano passado, nós teríamos em torno de 2.000 tipos de casos de Alzheimer. Você percebe que nós estamos tendo uma sobrevida, o homem está vivendo mais, mas de forma artificial e sem qualidade de vida. Mas ali Deus colocou um alimento adequado para o ser humano comer, para o ser humano sobreviver. E um outro aspecto também, eles dependiam da bênção e do cuidado de Deus. Veja que coisa maravilhosa. Eles dependiam da bênção e do cuidado de Deus. Hoje, infelizmente, nós dependemos, se a gente confiar nos homens, só da boa vontade dos homens, dos governantes que, em essência, na sua maioria, não tem boa vontade alguma, né? E, portanto, um ponto que nós poderíamos destacar aqui é que eles tinham tudo o que precisavam. Não precisavam fazer nada ou não precisaram fazer nada por merecer o tudo de bom e do melhor que eles tinham e tudo perfeito. Eles não precisavam de muita coisa para eles terem o tudo de bom que eles precisavam, que eles necessitavam para a sua vida. E hoje nós vivemos nesse mundo com muito sacrifício, desemprego, falta de alimentação, falta de paz, falta de tranquilidade.
Falta de muita coisa nesse mundo. Além de todas as coisas envolvidas com a Covid, só para vocês terem ideia, cerca de 1.000 pessoas morrem por dia também no Brasil de coração. De problemas do coração, e ninguém fala disso aí. E milhares de pessoas estão com depressão, milhares de pessoas no Brasil e do mundo estão tirando a própria vida. Não é só a Covid, é muitas coisas, desde a injustiça social a outros problemas de saúde, não é? Levam as pessoas a perderem a vida, levam as pessoas a perderem a sua qualidade de vida. Vocês entenderam? Então vamos recapitular esse tópico, terceiro tópico. Que a bênção divina de Deus e as instruções dadas a Adão e Eva implicavam. Assinale a alternativa correta. Letra A. Abençoou, mas não confiou a eles o que havia criado. Letra B. Não só os abençoou, como confiou a todos eles o que havia criado para o seu cuidado, para ser cuidado por eles. Qual a resposta correta? Vamos lá? Pensou direitinho? A letra B. Deus não só abençoou, mas confiou ao homem a sua obra criadora, a perfeição da obra que ele havia criado. Vamos agora ao quarto tópico, junto à árvore. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Vem comigo na leitura. Mas não só coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Meus queridos, uma relação satisfatória entre duas pessoas só é possível com base na confiança mútua. Se não houver confiança, não existe uma relação sólida, uma relação satisfatória. Por essa razão, Deus ele fez um teste de confiança entre ele e o ser humano, entre ele e o primeiro casal. Eu deixo vocês comer de qualquer árvore, mas esta pertence a mim. Não coma do seu fruto, porque no dia que vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. Meus queridos, a humanidade recebeu de Deus a capacidade de tomar decisões livremente. Deus não nos criou robôs, pessoas alienadas, pessoas que não tivesse a capacidade de tomar a decisão. Deus deixou o livre-arbítrio para que o homem escolhesse a vida ou a morte, a bênção e a maldição, mas ele aconselhou: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua semente. Deus colocou no homem um desejo inato para que o homem viesse obedecê-lo. Então, não era um teste difícil de superar, porque o homem tinha capacidade, tinha inteligência. Deus deu tudo de bom para que o homem ele tomasse a decisão correta. Não seria difícil para Adão e Eva. Mas o que foi que aconteceu? Ao trair a confiança divina, conheceram o que era mal. O resultado de tudo isso levou Adão e Eva à alienação, à solidão, à frustração e à morte. E quando Deus perguntou lá no jardim: Adão, onde estás? Adão se escondeu da presença de Deus. E quantas pessoas hoje estão se escondendo da presença de Deus sem necessidade? Porque aquele mesmo Deus que procurou Adão e Eva no jardim, procura a mim e a você onde nós estamos, para nos tirar da solidão, para nos tirar do desconforto, para nos tirar da angústia, para nos tirar da amargura. Meus queridos, você não precisa fazer absolutamente nada, porque Deus está ali para te resgatar. Muita gente pensa que precisa subir escadas e mais escadas para ir até uma imagem de escultura, para receber uma bênção. Você não precisa disso. Você não precisa de fazer marcas no seu corpo. Você não precisa fazer absolutamente nada, porque Deus já fez tudo por minha e por sua vida. Você pode estar passando por um grande problema, por uma grande dificuldade na sua vida, mas não é você que vai resolver. Deixa Deus te ajudar. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e Deus vai fazer maravilhas na tua vida, na tua família e na angústia que você está passando, na adversidade que você está passando. E meus amigos, minhas amigas, nossa relação com Deus só pode ser eficaz e duradoura se nós optarmos livremente por aceitar a vontade do Senhor. E a vontade de Deus está revelada aonde? Na sua palavra. Vá até a palavra de Deus. Ore a palavra. E quando você for tomar uma decisão, ore a Deus. Não tome a decisão que está no seu coração, mas tome a decisão que está no coração de Deus, para o bem da sua vida, para o bem da sua família, para o seu bem-estar. Você entendeu? Então que Deus te abençoe firmemente. Vamos agora à quarta pergunta. Adão e Eva foram submetidos a um teste em que tiveram a oportunidade de exercitar seu livre-arbítrio. Qual foi esse teste? Assinale a alternativa correta. Letra A.
eles não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Letra B, eles deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual a resposta correta? Vamos lá? Exatamente a letra A. Eles não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se eles comessem, a desgraça, a morte e a vergonha estariam sobre eles. Vamos agora ao quinto e último tópico da lição. Gênesis capítulo 3, versículo 13. Vem comigo na leitura. E disse o Senhor Deus à mulher: porque fizeste isto? E disse à mulher: a serpente me enganou e eu comi. Veja que coisa interessante, como se deu, né, quando Deus procurou o casal, né, procurou a mulher. Veja a resposta. Se Satanás tivesse se mostrado diante de Eva, ela teria desconfiado dele. E, portanto, ele usou um ser no qual estava familiarizada a Eva. Certamente, hoje, a serpente ela é odiada, né? A maioria das pessoas odeiam a serpente por causa de uma tradição. Mas a gente precisa ter cuidado, né? Porque não é só a serpente e não são todas as serpentes que são peçonhentas, né? Que são venenosas. Existem também outros que são peçonhentos. 90% das serpentes elas não oferecem nenhum perigo ao ser humano. Mas o preconceito é tão grande que ao ver uma serpente, logo todos querem matar uma serpente. Dependendo da cultura, tem lugar que as pessoas criam serpentes. Mas, portanto, não é o fato aqui. O fato aqui é que se Satanás tivesse se mostrado a mulher como ele era, ela teria conhecido. Mas não, ela procurou certamente. A serpente não era um animal feio. Não havia preconceito em relação aos animais naquele tempo. E a serpente certamente Eva já brincava com a serpente naquele tempo. E quando ela se apresentou, Eva não se apercebeu e deveria ter percebido, e ela foi enganada, porque serpente não falava. Como serpente não fala hoje, ela não falava também naquele tempo. Mas Eva, o que foi que ela fez? Ela se deixou levar, ela foi enganada. No entanto, Adão, ao contrário de Eva, Adão não foi enganado. Adão tomou a decisão em pleno conhecimento do que ele estava fazendo. Veja a diferença. O problema não foi Eva, o problema foi Adão. Eva foi enganada. Adão não foi enganado. Adão tomou a decisão em pleno conhecimento do que estava acontecendo. E Adão repreendeu a Eva, e mesmo repreendendo a Eva, ele livremente tomou a decisão de comer o fruto. E o que é que nós poderíamos ver? Vamos ver aqui nesse quadro que nós estamos mostrando aqui. Acompanhem comigo. Pararam de procurar comunhão com Deus quando isso aconteceu. E o que foi que eles fizeram? Eles fugiram. A confiança que eles tinham em Deus foi perdida naquele momento. Resultados horríveis aconteceram para a sociedade humana. A desigualdade social, as dores, as doenças, a natureza que vai também ser duramente afetada pelo ser humano. Então tudo, o homem desde da sua parte exterior, a sua parte interior, ao mundo externo do homem, foi abalado pelas consequências e pelo pecado de Adão e Eva. Portanto, meus queridos amigos e meus queridos irmãos, apesar da ruptura do relacionamento, Deus lhe deixou uma esperança. Uma descendência de Eva acabaria com o pecado e restauraria essa relação quebrada. E está exatamente num capítulo poderoso de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e esta te ferirá o calcanhar, a serpente, e tu lhe ferirás a cabeça. Então, o que é que esse texto está dizendo como primeira profecia? Que haveria um inimigo. A mulher seria representada pela igreja de Deus, a igreja viva do Deus maravilhoso, o seu povo, o seu remanescente ao longo da história. Ele representaria a Deus, que seria perseguido por quem? Por Satanás e sua descendência. Mas o que é que aconteceria? Satanás, ele diz aí que a serpente iria ferir o calcanhar da mulher, mas que ela teria a cabeça esmagada. Veja que promessa grandiosa, que promessa extraordinária Deus está dizendo, que Satanás procuraria destruir a mulher, procuraria ferir a mulher.
E como é que ela procuraria ferir a mulher e sua descendência? Quando Jesus Cristo veio a esse mundo, Satanás o perseguiu desde o seu nascimento e levou à morte. Mas a morte de Cristo, Satanás, ele fere a mulher, a igreja de Deus. Mas o que acontece? A morte de Cristo e a ressurreição de Cristo vai esmagar a cabeça da serpente. E o que é que acontece? A serpente aqui é representada por quem? Por Satanás. Então Satanás teria a sua cabeça esmagada. O que é que isso representa? Representa que Satanás ele seria destruído. E a Bíblia diz, lá em Ezequiel, diz lá no livro do Apocalipse, que Satanás ele será destruído totalmente. Em Ezequiel diz, jamais serás para sempre. E no livro do Apocalipse diz que Satanás será destruído totalmente. O nosso arqui-inimigo, aquele que tem trazido mágoas, dores, decepção, que tem destruído a vida das pessoas, que tem levado as pessoas à destruição. Satanás, ele é um inimigo destruído. E a Bíblia diz, ai dos que habitam sobre a terra, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás está preocupado agora em destruir a sua vida, a sua família, o seu trabalho, os seus sonhos, os seus ideais. Não permita isso. Entregue sua vida a Deus, confie nele, que Deus vai estar ali ao teu lado, para te ajudar, para te resgatar da cinza e do pó, a Bíblia diz, e para te fazer mais do que vencedor por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário e por aquilo que Cristo ele faz em nossa vida. Mas também nós não podemos nos esquecer que a morte de Cristo foi extraordinária, mas a ressurreição de Cristo também foi extraordinária, porque se Cristo tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, o apóstolo Paulo diz, no capítulo 15 da Epístola aos Coríntios, que se Cristo morreu e não ressuscitou, seria vã a nossa fé. E então, meus queridos, a cabeça da serpente está esmagada, a salvação está batendo à nossa porta. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta do coração, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Que coisa maravilhosa essa promessa que Deus está fazendo neste momento para mim e para você. Deixa Jesus entrar, deixa Jesus fazer morada na tua casa, na tua família, na tua vida. Deixa Ele resgatar os teus sonhos, os teus valores, para que assim você continue sendo mais do que vencedor. Você aceita isso? Nesse momento, que teu coração esteja em sintonia com Deus. Vamos agora à quinta e última pergunta. No meio da tragédia, quais foram as palavras de esperança e promessas de Deus? Letra A. Deus destruirá o mundo e o reconstruirá sem a presença humana. Letra B. Ele disse que seu descendente feriria a cabeça da serpente. Qual a resposta correta? A letra B. O descendente destruirá a cabeça. E nós estudamos que Jesus é o descendente que haveria de destruir Satanás. Satanás é um inimigo derrotado. E ele não pode derrotar você. Ele não pode levar a mim e a você junto com ele para o buraco, para o fogo, para a cinza, para a destruição. Que Deus ele nos abençoe. Que nós possamos compreender. Meu amigo, minha amiga, Deus tem uma promessa maravilhosa para mim e para você. Concluímos a primeira lição, né? Foi uma grande alegria estar com você. Continue aí compartilhando o nosso canal, fazendo com que ele seja uma bênção para a vida das pessoas, porque ele é uma bênção para a minha vida. E eu gostaria de dizer que esse mundo um dia entrou em pecado, com o pecado, a morte, o desespero, tanta coisa ruim. Mas por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo, ele nos resgata desse mundo de pecado. E um dia, muito em breve, Jesus voltará com poder e grande glória para nos levar para o céu. E assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, diz Jesus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado por mais uma vez nos acompanhar. Convido você a fechar os olhos para nós fazermos neste momento uma oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma recapitulação da lição. Abençoe as pessoas que nos acompanharam através do seu equipamento eletrônico, através das redes sociais. Abençoe a vida dessa pessoa. Resgate os sonhos da vida dessa pessoa. Que essa pessoa seja abençoada, a família, a vida e a saúde, tudo enfim. Em nome de Jesus. Amém.